Iniciando essa gravação aqui, eu vou usar como um exemplo aqui uma conta nova de anúncios, que ainda não tem nenhuma campanha criada, e eu vou criar aquela campanha que eu chamo de campanha modelo, que a partir dela a gente vai usar para duplicar infinitamente. Aí, enquanto estiver usando para fazer anúncios, a gente usa ela sempre para duplicar e mudar somente o anúncio. Aqui em cima, a gente vê que temos a aba de campanhas, depois temos a aba de conjuntos de anúncios e depois a aba de anúncios. Conjunto de anúncio e anúncio. Não temos nada em lugar nenhum. Então eu vou iniciar aqui a criação de uma campanha, na qual eu vou colocar aqui a campanha de engajamento, que o objetivo dela também serve para WhatsApp, que é o que a gente usa sempre aí. Configuração da campanha. Sempre eu vou fazer manual, porque eu quero dar as coordenadas para a campanha. E aqui o nome da campanha, que a gente observa sempre, o nome da campanha. Então eu vou colocar aqui o nome da campanha, a letra maiúscula aqui, campanha modelo. E vou deixar aqui escrito para duplicar. Então essa campanha ela vai ficar sempre aqui. E aqui eu vou colocar sempre o orçamento a nível da campanha, porque aqui eu distribuo o meu orçamento automaticamente para as melhores oportunidades na campanha. Se eu coloco aqui no de baixo, o orçamento no conjunto, quando eu tenho vários conjuntos de anúncio, aqui em cima a gente tem ó, conjunto de anúncio, tem um conjunto. Se eu tiver 5, 6 conjuntos, cada um deles, se o orçamento estiver aqui, cada um deles vai gastar o quanto eu colocar para gastar no conjunto. Então não é o que eu quero. Como eu vou duplicar aqui várias vezes o conjunto, tem aqui a opção duplicar, então eu vou deixar o orçamento a nível de campanha. Orçamento da campanha. Por quê? Ele vai distribuir, se eu colocar, por exemplo, R$ 100, ele vai distribuir os R$ 100 um pouco para cada conjunto, até ele identificar qual dos conjuntos é melhor. Então ele começa automaticamente a identificar essas oportunidades e gastar o dinheiro no conjunto que for melhor. Eu vou deixar aqui R$ 100, que é um exemplo, independente de se for 100, 50, 200, a campanha sem anúncio, ela não roda. Então aqui, ó, eu já vou até excluir o anúncio, que eu estou no anúncio, nome do anúncio. A gente tem aqui o conjunto e o anúncio aqui do lado. Então eu vou excluir aqui, ó. Temos duas opções de exclusão do anúncio. Eu posso vir por aqui, ou também eu posso vir por aqui, ó. Esses três pontinhos aqui também tem a opção de excluir. Então eu vou excluir o anúncio. E agora minha campanha modelo não tem anúncio criado. Ela só tem o nome da campanha, que é onde eu coloco o orçamento. Sempre orçamento a nível diário. Se eu colocar o orçamento total, quando gasta R$ 50, ela desativa automaticamente. Depois não dá para reativar. Eu tenho que duplicar ela. Aqui nesse botão, eu tenho que duplicar ela para ela voltar a rodar. Então sempre eu deixo o orçamento diário. Quando eu não quiser mais gastar, eu venho aqui nesse botãozinho azul e desativo. Se eu desativar, ela para de gastar. Se eu ativar, ela começa a gastar o orçamento. Então a campanha está pronta aqui, a campanha modelo. E agora eu vou criar o primeiro conjunto de anúncios, que eu vou dar um nome. Brasil 18 mais. 18 anos ou mais. Por quê? Eu vou mostrar mais embaixo aqui. Aqui é o nome do conjunto. Aqui eu preciso ver se ele está com o destino das mensagens. Aqui eu segmento o WhatsApp. Então eu vou desmarcar aqui, ó. Eu coloco destino manual. Vou desmarcar o Messenger e vou desmarcar o Instagram. Eu não quero que as pessoas, quando vejam o anúncio, cliquem para ir para o Messenger e nem para o Instagram. Eu quero que ela clique e venha para o WhatsApp. Se na minha página, por exemplo, essa página aqui, Derolém Falcão Radassa Viagens, se nessa página tenho vários números de WhatsApp conectados, eu altero aqui. Eu escolho o número que está conectado na página e altero aqui. Então aqui a gente tem que sempre observar para qual número que esse WhatsApp está indo. Esses leads estão indo, né? Para qual número de WhatsApp. Aqui, o ideal não é conectar por aqui. Se caso você precisar alterar o número do seu WhatsApp na sua página ou no seu anúncio, eu vou abrir aqui e vou mostrar para você. Você acessa aqui facebook.com, vai até o seu perfil. No caso aqui eu vou entrar no meu perfil, pessoal. Em facebook.com, eu estou no meu perfil. Então aqui em perfil, eu tenho do lado esquerdo aqui páginas. Quando eu acessar minhas páginas, eu escolho a página que eu quero alterar o número. Vamos dizer que eu vou alterar o número aqui de qualquer uma aqui, só para exemplo, essa daqui mesmo. Radassa, a melhor do Brasil. Eu clico aqui do lado esquerdo, está desativado o botão. Ele está apagadinho aqui porque eu tenho que alternar para poder mexer na página como administrador da página. Então tem que tocar aqui no botão alternar. Eu vou alternar. Aqui do lado esquerdo, deixa eu fechar aqui. Do lado esquerdo tem configurações. Logo aqui embaixo tem contas vinculadas. Aqui, ó. Em contas vinculadas, eu vou conectar o Instagram e o WhatsApp. Cada página aceita conectar até 50 números de WhatsApp. Ó, 50 números de WhatsApp. De repente, você bloqueou um número, você teve um número banido, você vem aqui e conecta outro número. Você continua usando a mesma página para vários números. E aí, voltando aqui em contas vinculadas, eu conecto o meu Instagram por aqui. Então, voltando agora aqui em anúncio, quando o meu Instagram já está conectado aqui, quando eu venho para criar o anúncio, a campanha, né? Em conjunto de anúncio, vai aparecer o meu Instagram aqui, que está conectado lá na página. Mas eu não vou enviar pessoas para o meu Instagram. Eu vou enviar somente para o WhatsApp. Mais à frente a gente vai ver ali a parte do anúncio, como que aparece lá.
Então aqui eu tenho meu WhatsApp conectado, já está tudo certinho. Sempre eu devo observar aqui se está para maximizar o número de conversas ou o número de cliques. Eu não quero pessoas que clicam, eu quero pessoas que maximizam, que abrem e conversam comigo. Então eu vou pedir para a meta maximizar o número de conversas. Então a campanha vai ficar inteligente, com o tempo, vai trazer pessoas que clicam e conversam comigo. Nesse momento aqui, eu tenho a opção de programar uma data para essa campanha rodar. Ela pode ir de tal dia até determinado dia. No caso, eu vou deixar vitalício aqui, não vou programar nada, então não coloco. E aqui eu tenho a opção de definir uma programação de anúncio. Aqui, ó. Ele dá a opção de colocar, por exemplo, todos os dias das 8 da manhã às 9 da noite. Assim não fica gastando dinheiro durante as madrugadas, enquanto o vendedor está dormindo ali, a campanha automaticamente para. Então, às 9 da noite, por volta de 10, 11 da noite, ela para de chegar a mensagem. Reativa automaticamente no outro dia. Vou deixar ativo isso daqui. Controle de público. Como eu coloquei aqui o nome Brasil 18, eu vou usar essa campanha para fazer para o Brasil inteiro, todas as idades. Não vou colocar nenhuma segmentação de localização aqui agora, porque quando eu duplicar, se tiver com o estado aqui já configurado, ela vai duplicar com os estados junto. Então eu não quero. Vou deixar Brasil 18, todas as idades. Aqui, interesses. Aliás, o interesse está mais para baixo. Eu vou ter que trocar aqui, ó. Às vezes está um pouco diferente na conta de quem estiver assistindo. Trocar para as opções originais de público. Eu vou limitar o alcance. Use os controles de público somente quando algumas pessoas não devem ver seus anúncios. Por exemplo, por causa das restrições legais, geográficas ou comerciais. Eu vou usar essa opção aqui. Eu quero limitar mais os alcances dos anúncios. Por quê? Quando eu clico aqui, o Facebook aqui libera uma opção desse direcionamento detalhado. Incluir pessoas que se encaixem no perfil. Poderemos veicular anúncios além do seu público para os objetivos de anúncio qualificado, se houver probabilidade de melhorar o desempenho. Então, quando eu venho aqui, eu tenho a opção dados demográficos, interesses ou comportamentos. Quando eu clico aqui em procurar, tem várias coisas que eu posso colocar aqui. Dados demográficos, interesses e comportamentos. Então, aqui em viagens, eu tenho o comportamento de pessoas, que tem o comportamento de viagem internacional frequente. Quando eu marco aqui, ele coloca esse comportamento aqui. E aqui do lado, ele me mostra quem são essas pessoas. São pessoas que têm o comportamento de viagem, cujo nome desse comportamento dentro da meta é viajante internacional frequente. São pessoas que viajaram para outros países mais de uma vez nos últimos 6 meses. Tem no mundo todo 1.348.000 pessoas. Então eu vou deixar esse comportamento aqui, porque quando eu duplicar esse conjunto, todos os conjuntos vão ter o mesmo comportamento. Depois que eu já tiver definido para qual destino que eu vou rodar o anúncio, eu coloco para definir com mais detalhes e coloco aqui, por exemplo, Israel. Então a pessoa já tem o comportamento de viajar frequentemente para fora do país e ela tem o interesse em Israel. Então aqui do lado, o público caiu para 1,5 milhão de pessoas. O tamanho, né? Eu vou remover aqui o público de interesse em Israel para você ver quanto que aumenta, quanto que o público fica desqualificado. Quase 30 milhões de pessoas no Brasil. Então quando eu coloco para definir com mais detalhes, vamos colocar, por exemplo, Dubai. Pessoas que têm interesse, ó. Aqui é um interesse. Aqui do lado a gente vê, ó. Não é um comportamento. Pessoas têm interesse em Dubai. 1.400.000 pessoas. Então meu anúncio vai ser muito mais assertivo quando eu faço dessa forma. Nesse caso eu vou remover porque eu vou duplicar agora. Várias vezes. Por que eu vou duplicar? Porque eu vou criar um conjunto para cada localização do país. Para cada macro-região, melhor dizendo. Então aqui o que eu precisava fazer de configuração era isso. Não preciso fazer mais nada nesse primeiro momento, na campanha modelo. Eu vou vir aqui, esses 3 pontinhos, e vou duplicar. Quantas vezes eu vou duplicar? Eu vou duplicar o conjunto de anúncio dentro da campanha original que está sendo criada. Eu não vou criar uma nova campanha e não vou usar uma campanha que já existe. Eu vou duplicar aqui mesmo na primeira opção, mais 5 vezes. Por quê? Porque no Brasil a gente tem 5 regiões, macro-regiões. Vou vir aqui no Google, regiões do Brasil. Quais são as 5 regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Regiões do Brasil e seus estados. Aqui, ó. Então eu vou criar um conjunto de anúncio para cada macro-região dessa, com esses estados separados por conjunto. Assim a meta vai identificar qual região é melhor para mostrar o anúncio. Então vamos lá, por isso que eu dupliquei. Eu vou fechar aqui essa parte da página aqui. E vou fechar aqui também, porque eu já tenho um promptzinho aqui no Google, no Docs, que eu já separei aqui os estados com o nome da região. Então aqui, ó, eu vou voltar aqui em campanha, porque eu voltei para poder selecionar aqui os 6 conjuntos de uma vez, porque quando eu clico aqui, ele seleciona aqui do lado todos de uma vez. Pra gente ver aqui que ele tá azulzinho. Se eu clicar em um, os outros estão desmarcados. Se eu clicar em outro, o de baixo desmarca. Então se eu volto aqui na campanha, ele me dá a opção de selecionar todos de uma vez. Ó. Então eu clico aqui em 6 conjuntos, estão todos selecionados, eu venho aqui em cima, ó, editar cada conjunto de anúncio, que ele abre essa tela para nomear. Aqui onde está Brasil 18, eu vou colocar Norte. Aqui eu vou colocar Nordeste. Aqui eu vou colocar Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esse primeiro conjunto que vai para o Brasil todo, eu vou usar ele para remarketing. Remarketing.
Brasil 18 mais remarketing. São pessoas que já viram meus anúncios e vão ver novamente. E aqui um conjunto para cada região do Brasil. Vou salvar como rascunho. E agora eu tive uma ideia que eu vou criar mais um conjunto. Eu vou pegar esse do remarketing aqui. Vou duplicar ele uma vez só. Duplicar aqui rapidamente. Porque assim eu não preciso fazer nada. Então, ele vem com o nome de cópia. Brasil, remarketing, cópia. Eu vou remover aqui o remarketing e vou colocar aqui, ó, semelhante, 1%. Que é o público semelhante, ó. É melhor aqui, público semelhante, 1%. Nomear assim para ficar melhor, ó. Público semelhante, 1% no Brasil, 18 ou mais, 18 anos ou mais. E aqui para ficar padrãozinho, Brasil, vou colocar aqui remarketing. Remarketing Brasil 18 mais. Agora sim, eu volto na campanha, seleciono 7 conjuntos. Aqui do lado a gente vê que fica tudo azulzinho. Eu vou editar cada conjunto. Por quê? A data aqui, vou só clicar aqui para redefinir a data de hoje. Sempre ficar todos com a data de hoje. Caso apareça esse erro aqui, mas geralmente não aparece. A idade. Todos vão ficar com 18 a 65 ou mais. Eu vou desmarcar isso aqui, porque eu não quero que meu anúncio inclua pessoas com idade desconhecida no WhatsApp. Se a pessoa não informou o WhatsApp quando ela foi criar a conta dela, quantos anos ela tem, então eu quero mostrar meu anúncio para ela. E aqui, ó, eu vou salvar como rascunho. E agora eu vou segurar o botão aqui no teclado, o Ctrl. Vou desmarcar aqui o remarketing e vou desmarcar o público semelhante. Ficou marcado aqui, ó, 5 conjuntos. São eles os conjuntos por macro região. Então, vou vir aqui para editar cada conjunto. E aqui tem a opção de localização. E agora sim, eu venho aqui na região norte. Eu pego aqui os estados da região norte. Quando eu coloco para colar, ele não permite colar todos de uma vez. Estou dando aqui um Ctrl V. Ele pede para fazer a correspondência. Então, vou ter que falar para ele que o que eu estou colocando aqui é estado ou região. Vou adicionar a localização. Agora sim, eu só preciso confirmar se esses estados estão certos. Esses aqui, por exemplo, não está certo. Não, peraí, eu vou cancelar isso aqui. E vou fazer de uma maneira melhor para ficar mais fácil. Eu vou tocar aqui no conjunto e vou vir aqui embaixo, ó. Porque aqui eu consigo ver qual país que é o estado correspondente, ó. Eu vim aqui, localização e salvo, vou criar uma lista. E aqui em localização, regiões ou estado. Quando eu colo aqui os estados, fazer correspondência, aqui sim ele mostra quais estados são do Brasil, quais não são. Venezuela, Colômbia, Peru, esse aqui eu vou tirando, ó. Paraguai, Jamaica, Paraguai, Paraguai, Jamaica, Paraguai, Honduras, Paraguai e Paraguai. 7 localizações no total. Aqui eu vou salvar a lista para usar novamente. Vou adicionar essas localizações e vou salvar com o nome região norte. Vou copiar aqui, insiro o nome da lista, norte, e salvo a lista. Essa lista ela fica salva aqui, ó, para mim usar em outros conjuntos mais para frente quando eu precisar. Não preciso criar a lista novamente. Então vou desmarcar aqui, ó, estou selecionado aqui somente o conjunto região norte. Vou desmarcar aqui, que eu não quero alcançar mais pessoas com probabilidade de responder aos seus anúncios. Eu só quero mostrar na região norte. Pronto, agora eu volto aqui na região nordeste. Volto aqui em localização, procurar localizações salvas, tá vendo? O norte já está aqui. Vou criar uma nova lista de regiões ou estados e vou pegar aqui no meu prompt os estados da região nordeste. Lembrando que quando eu for lá no Google, pegar aqui, por exemplo, regiões do Brasil e seus estados. Quando eu vier para pegar aqui os estados, agora não apareceu como na primeira vez. Deixa eu ver aqui quais são as 5 regiões e seus estados. Também não apareceu. Vou mostrar um probleminha que acontece às vezes. Aqui, ó, quando a gente copia. Não, não é esse aqui que eu queria mostrar. É aqui, ó. Quando a gente copia aqui do Google, ele traz a letra E no último aqui, ó. E Tocantins. Ó, Sergipe e Bahia. Goiás e o Distrito Federal. Se eu não tirar essa letrinha E daqui do meio, dá erro. Eu tenho que tirar o E e colocar vírgula Bahia. Vírgula espaço Bahia. Que ele não dá o erro. Agora sim. Eu vou tirar os estados que não são do Brasil. Reino Unido, Honduras, Santa Helena, Austrália, Arábia, Papua Nova Guiné. Então sobrou aqui 9 localizações no total. Então eu sei que a região Nordeste tem os 9 estados, então tá certo. Vou salvar a lista como Nordeste. Agora fica aqui as duas listas. Ó. Antes de eu mudar para o outro conjunto, eu vou desmarcar aqui e vou para o Sul. Vou pegar aqui os estados, os 3 estados da região Sul. Localizações, criar lista, regiões ou estados. Fazer correspondência. Tem que tirar aqui o Paraguai. Ficou 3 localizações. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá, joia. Vou salvar aqui.
adicionar e salvar aqui como sul. Desmarco aqui e vou para o próximo conjunto. No caso, deixa eu ver qual que foi que eu já fiz aqui. Sul, Nordeste, Norte. Faltou o Sudeste e o Centro-Oeste. Lembrando que isso aqui só precisa fazer uma vez, porque essas listas ficam salvas na conta de anúncio. Sudeste. Aqui já está certo, os 4 do Brasil. Região Sudeste. Salvei, desmarco aqui e vou para o último conjunto por macro-região, que é o Centro-Oeste. Já tem as 4 listas aqui, ó, falta só uma. Centro-Oeste. Que a gente tem que observar o Distrito Federal. Se está certinho, porque ó, ele coloca México e Venezuela. E aí o do Brasil, ele aparece em inglês, é assim mesmo, Federal District. Adicionar 4 localizações, vou colocar aqui Centro-Oeste. Desmarco aqui, pronto. Agora eu tenho 2 conjuntos, um de remarketing e um de público semelhante. Eu preciso adicionar esses públicos dentro do conjunto. Eu venho aqui na parte de públicos personalizados, ó, um pouquinho para cima aqui de localização. Ó. Público personalizado, criar novo, público personalizado. Quem são essas pessoas? Aqui atrás a gente vê ó, que eu estou no público semelhante. Então eu vou criar uma lista de clientes, vou criar um público a partir de uma lista de clientes que eu já tenho aqui no meu notebook. Eu preciso do e-mail e do telefone. Eu tenho uma planilha que contém o e-mail e o telefone dos clientes que já compraram na Radaz. Ele aceita outros dados também, mas os 2 primeiros ali já dá para criar o público, com e-mail e telefone. Então eu já tenho essa planilha, eu vou avançar e vou pegar aqui, ó, arraste e solte seu arquivo, ou escolha um arquivo no seu dispositivo. Eu vou pegar ele na minha pasta aqui da Radaz, eu tenho aqui 2.769 pessoas que já compraram na empresa. E eu tenho essa lista aqui que eu criei essa planilha. Então eu nomeei como compradores.csv. Vou apagar aqui esse ponto .csv. Marca aqui, ó, senão ele não permite avançar. Quando eu vou para avançar, ele não entende que o nome da planilha é o mesmo que nome. Então eu vou clicar aqui e vou informar ele que a primeira coluna é a coluna de nome. E a segunda coluna é a coluna de telefone. Pronto, ficou verdinho. Ele já fez a correspondência. Vou importar para dentro do Facebook aqui, da Meta. E a partir da lista de clientes que eu criei, eu vou criar um público semelhante dessas pessoas que compraram, pessoas que precisam estar no Brasil, um público 1% semelhante. 1%, quanto mais próximo da base, mais parecido o público é. Eu sempre crio um público de 1%. Se eu colocar um público muito amplo, ele tem menos correspondência. Ele aumenta o tamanho do público, mas tem menos interesses em comum. Então eu vou diminuir aqui o tamanho. Vai dar 1,5 milhão de pessoas que têm o mesmo comportamento dos compradores da Radassi e vou criar esse público. Detalhe importantíssimo agora. Eu criei um público semelhante e o público de compradores ficou aqui. Então eu preciso remover ele daqui. Porque eu quero mostrar os anúncios deste conjunto para pessoas que têm o comportamento semelhante aos meus clientes. Eu não quero mostrar para quem já comprou. Entendeu? Então é isso. Feito isso aqui, pronto. Agora no anúncio de remarketing, eu insiro o público que já comprou. Só que nesse caso eu não vou fazer remarketing para quem comprou. Eu vou criar um novo público personalizado de pessoas que acessaram o perfil do Instagram. Deixa eu pesquisar aqui o da Derolen. Agora eu não lembro como que tá o Instagram dela. Deixa eu fechar aqui. Só para ver aqui em cima. Como Radassa Underline Derolen. Então eu vou criar esse público agora de remarketing. Criar um novo público personalizado de pessoas que foram até o perfil do Instagram. E aqui ele mostra que eu posso criar um público de pessoas que acessaram ou interagiram com o perfil do Instagram, post ou anúncios. Eu preciso de uma conta profissional que pode ser usada, que pode ser uma conta comercial ou conta de criador de conteúdo, para poder usar para criar esse público. Vou avançar. Aqui eu tenho que selecionar o Instagram. Não dá para colar. Agora eu tenho que pesquisar aqui qual que é o Instagram dela. Começa com Radassa. Aqui, ó. Selecionar a conta. E aqui eu vou criar um público de pessoas que acessaram o perfil ou executaram uma ação no post ou anúncio. Que curtiram, comentaram, salvaram, deslizaram o carrossel, tomaram qualquer ação no meu anúncio. Porque quando a pessoa vê meu anúncio e clica, ou salva, faz qualquer coisa, ela cai dentro desse público personalizado. Então aqui eu vou chamar esse público de pessoas que interagiram com esta conta profissional e vou nomear IG, público do Instagram, nos últimos 365 dias. Então de hoje para trás ele vai pegar todo mundo que interagiu com o Instagram. E vou criar um público personalizado. A partir daí eu já aproveito e já crio um público semelhante a este, que tem o mesmo comportamento. Então dá mais 1,5 milhão de pessoas aqui, ó. Bom, agora eu tenho que lembrar que eu estou no conjunto de remarketing.
O de remarketing eu quero mostrar somente para as pessoas que foram até o perfil uma vez e não vieram falar comigo, tal, então essa pessoa vai ver o anúncio novamente. Então eu vou aproveitar e já vou criar também um público de pessoas que foram até a página do Facebook, que viram meus anúncios lá no Facebook. É a mesma coisa aqui do Instagram. Você tem que selecionar a página. São pessoas que interagiram com a página do Facebook nos últimos 365 dias. Vou criar um público personalizado. Com base nesse público, eu vou criar um público semelhante. E aí eu vou usar o público semelhante da página, mais 1,5 milhão de pessoas, no conjunto de público semelhante. E no conjunto do público de remarketing, eu vou usar somente o público de remarketing. Eu excluo o semelhante. Então agora, a pessoa viu meu anúncio no Instagram, não veio falar comigo, ela vai ver novamente, porque esse conjunto vai mostrar para ela. E na página a mesma coisa. Então, o que mais que eu poderia criar? Deixa eu ver aqui, um público personalizado. Instagram, página do Facebook e a lista de clientes. Eu posso também criar públicos personalizados de quem assistiu o vídeo. Os vídeos que eu já postei, tanto na página quanto no Instagram. Vou colocar aqui pessoas que assistiram pelo menos 75% dos meus vídeos. E vou nomear ele aqui, ó. 75% do vídeo. Descrição. Vou colocar aqui todos os vídeos. 75%. Quais vídeos? Eu preciso selecionar quais são os vídeos. Seleciono a página. Porém, como a página é nova, não tem nenhum vídeo. Se eu quiser usar a conta do Instagram, eu altero aqui. Pesquiso aqui a conta do Instagram. Vamos ver aqui se eu encontro. Aqui, ó. Porém, ela não postou nada ainda na conta dela, nem na página, nem no Instagram, então não tem como criar esse público. Então vamos deixar para lá esse público. Vamos cancelar, vamos voltar e cancelar. Então é isso. Temos dois públicos para fazer remarketing e temos um público semelhante. Então aqui eu vou inserir os outros dois públicos semelhantes que eu criei agora. Eu dou um clique aqui, aparece o público semelhante ou o público personalizado. Personalizado eu tenho três, que um é de lista de clientes, e o público semelhante eu tenho mais dois para usar, porque um já está ali atrás, já está no conjunto. Então vou colocar o da página e do Instagram. Então esse conjunto de anúncio vai mostrar o anúncio a essas pessoas aqui, que tem semelhança com o meu público base. Já esses outros conjuntos aqui, por regiões, ele vai mostrar para pessoas que têm interesse no destino que eu colocar aqui. Por exemplo, ele tem o comportamento de viagens, mas eu tenho que dizer para ele qual é o destino que eu estou anunciando nesse momento. Porém, como a campanha aqui é a campanha modelo, eu não vou inserir nada aqui por enquanto. Então aqui, a campanha modelo está criada. Tá prontinha. Então, o orçamento de R$ 50, temos 7 conjuntos dentro. Só tenho que agora verificar se está certinho aqui o WhatsApp, se está desmarcado aqui, o Instagram e o Messenger. Se está aqui tudo certinho para conversas, todos os conjuntos estão selecionados, vai mostrar somente nesse horário. Já tem os públicos inseridos aqui, as regiões, cada um com a sua localização inserida, tudo certinho. Todos os conjuntos têm o comportamento de viajantes internacionais frequentes. Agora sim, eu vou publicar a campanha modelo. Essa campanha modelo não tem anúncio. Ela tem 8 conjuntos, aliás, 7 conjuntos. É uma campanha com 7 conjuntos e nenhum anúncio. Enquanto ela publica aqui, vou voltar aqui na parte de campanhas. Ó, a gente vê aqui que foram publicados uma campanha e 7 conjuntos. Aqui em cima, conferir e publicar, não tem nada. Se tivesse alguma pendência, estaria aqui um botãozinho azul para publicar, ou um botão aqui para descartar o rascunho. Nesse caso não tem, sinal que está tudo certo. Eu vou atualizar a página. Fecha essa parte aqui. Vou dar uma atualizada só para ter certeza que está tudo certo. Vou tocar no nome da campanha. E aí aparece os anúncios, os conjuntos de anúncios, aliás. Aqui, ó, conjuntos. Todos os conjuntos. Quando eu venho aqui em anúncios, não tem nenhum anúncio. Eu vou ter que escolher um desses conjuntos para editar. Vou pegar o primeiro aqui, o sul. Vou editar ele. Nos três pontinhos aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele me dá a opção de criar um anúncio. Agora sim, com a campanha modelo pronta, eu não vou editar ela, eu vou duplicar ela. Tem que sempre lembrar, deixa essa campanha aqui para sempre, e eu venho aqui no botão duplicar. No botãozinho, duplicar. Eu não quero alterar nenhuma configuração nela, então não quero aplicar nenhuma recomendação. Eu vou duplicar conforme ela foi criada. Ó, duplicar sua campanha. Quantas vezes? Uma vez só. Quando eu duplico, ela vem com o nome cópia. Eu vou deletar o nome, e a nova campanha que eu estou duplicando é que eu vou criar, por exemplo, para o C1-Israel. Vou colocar a data aqui que eu estou criando essa campanha, 22/7. Não preciso mexer em mais nada aqui para baixo. Aqui em conjuntos de anúncios. Só vou confirmar se o WhatsApp está certo. Se acerta aqui o número de conversas, os horários, todos os dias, está tudo certinho. Não preciso fazer mais nada. Aqui, ó, publicar.
A campanha C1 para Israel está pronta. Porém, falta colocar os interesses no público de regiões do Brasil. Esses públicos que eu criei por regiões, esses conjuntos, aliás, precisam receber informação de qual interesse que essas pessoas precisam ter para ver os meus anúncios. Então, como eu estou fazendo uma campanha aqui para Israel, vou atualizar a página mais uma vez, porque às vezes dá um bug e não aparece todos os conjuntos. Então é que agora a gente tem duas campanhas. A C1 de Israel, vou tocar em cima do nome e aparece aqui os conjuntos. Eu vou desmarcar o de remarketing, porque aqui já tem o público, a meta já sabe para quem que é para mostrar. E o público semelhante, a meta também já sabe para quem que é para mostrar. Os outros 5 conjuntos de baixo, eu preciso dizer para a meta que esses anúncios serão para pessoas que têm interesse em Israel. Então eu vou editar os 5 que estão marcados aqui, 5 selecionados. Aqui, ó. Eu vou editar eles. E a gente vê que tem 5 selecionados aqui do lado. Ó. Descendo essa barrinha aqui, um pouquinho, eu tenho que direcionamento detalhado. Toco aqui. Aqui já tem o comportamento de viajantes frequentes, que são as pessoas que viajaram mais de uma vez nos últimos 6 meses. Então agora eu vou vir aqui e definir com mais detalhes. Eu vou criar o segundo grupo. Essas pessoas precisam ter o interesse em Israel. 100 milhões de pessoas interessadas em Israel. Porém, eu posso colocar mais uns 2 ou 3 aqui para dar uma melhorada na segmentação. Vou colocar, por exemplo, o Egito, mais 138 milhões de pessoas. Oriente Médio, aqui está como Médio Oriente. Tem mais 375 milhões de pessoas interessadas no Oriente Médio. Acho que tá bom. 3 aqui tá bom, mais o grupo de viajantes internacionais, já tá bom. Então aqui ficou pessoas no Centro-Oeste, tem um comportamento de viagem e tem o interesse em Israel, Egito e Oriente Médio. Todos os conjuntos aqui ficaram iguais. Eu vou salvar como rascunho, vou publicar alteração. Agora sim, a campanha e os conjuntos da Israel estão prontos. E agora onde eu vou escolher um dos conjuntos para criar meu anúncio. Mais uma vez eu vou dar uma atualizada na página só para garantir que as alterações foram feitas e que não tem nenhuma publicação pendente aqui em cima. Pronto, tá tudo certinho. Aqui eu marco tudo de uma vez, ó. Ou desmarco. Então vou pegar o conjunto sul, vou editar para poder criar um anúncio para o conjunto sul. Vou criar meu primeiro anúncio. Então aqui agora sim a gente vê, ó, tem uma campanha, um conjunto e um anúncio. Aqui o nome do anúncio, ó. Eu vou apagar aqui e vou colocar imagem C1 Israel. Por que imagem? Porque tem a opção aqui, quando eu clico aqui para criar anúncio, tem a opção de colocar imagem ou vídeo. Então voltando aqui, coloquei o nome do anúncio, vou confirmar se a página está certa, se o Instagram está certo, se o WhatsApp está certo. Se estiver errado, eu tenho que voltar no conjunto para rever o que está acontecendo. E como está tudo certo, eu vou adicionar uma imagem, bem aqui, ó, configurar criativo em imagem. Ele abre essa tela, eu vou vir aqui em carregar. Às vezes esse botão está aqui, às vezes ele está aqui no meio. Tem que carregar aqui para poder pegar a imagem do destino que você deve ter no seu computador. Então eu vou pegar aqui Israel, tem umas imagens prontas aqui. Sempre tem que ser os 3 tamanhos de imagem, uma imagem quadrada, uma vertical e uma horizontal, porque são os 3 formatos que o Facebook pede. Vou colocar aqui a quadrada primeiro. Em versões do Facebook, que já atualizou, que quando você clica aqui na imagem, ele joga tudo aqui para baixo. Vai aparecendo aqui várias imagens aqui, ó. Nesse caso não atualizou ainda. Então tem que colocar a imagem quadrada, avançar e alterar aqui, ó. Aqui ele fala para criar. A recomendada é 1 por 1, formato quadrado. A vertical recomendada é 9,16 e a horizontal é 1,91, 2,1. Então quando eu já tenho as 3 imagens criadas, ó, cortar, ela já está certinha aqui, ó, o tamanho. Vou aplicar. Se eu não substituir aqui, olha como que fica. O cliente vai ver somente o que está dentro dessa parte branca aqui, ó. Então fica cortado, ó. Cancelar, eu vou substituir. Eu vou carregar e pegar a segunda imagem no formato vertical. Agora se eu vou salvar, na hora que eu venho para cortar, essa daqui não corta o texto lá em cima, Israel. Ó. Corta só a lateralzinha aqui, mas não tem problema. Ó, ficou alinhada, ajustada agora. E eu vou substituir, pegar a imagem horizontal, esperar carregar aqui, vou salvar. Ó, quando eu venho para cortar, ela fica certinha. Vou aplicar. Pronto, feitas as 3 imagens, vou avançar para colocar os textos. Aqui o Facebook, quando você coloca um, ele dá a opção aqui embaixo de colocar outro. Ó, coloque 1 de 5. Adicione até 5 textos. Então aqui eu tenho já um promptzinho. Aqui, ó. Quem quiser ler, dá um print aí, ó. Com base em todas as informações do roteiro em anexo, utilize o método AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação.
Para criar 5 variações de anúncios para o MetaAds. Preciso de 5 textos principais. 5 textos são esses aqui, ó, o texto principal, com alguns emojis para chamar a atenção. E 5 variações de títulos, com no máximo 3 palavras. Título é aqui, ó. Por quê? Quando você coloca o título muito grande, no anúncio ele aparece cortado. Então eu peço para colocar sempre 3 palavras no máximo. E um emoji em cada título. Chama atenção. Eu coloquei assim: preciso que pense, haja e trabalhe como um super especialista em copywriter, que são pessoas que escrevem anúncios de sênior, de uma agência de marketing digital para criar esses textos, usando apelos emocionais, sentimentais, incluindo informações que induzem o clique. No final da copy, que a copy é o texto, que vem de copywriter, abaixo dos títulos, me forneça todos os possíveis interesses separados por vírgulas, e também qual o ICP ideal para tal campanha. O ICP é o Ideal Customer Profile, que em português é perfil do cliente ideal. Ideal Customer Profile. Perfil de cliente ideal. Então eu já peço para o ChatGPT me informar qual é o meu perfil de cliente ideal e quais os possíveis interesses que eu posso usar no Meta. Feito isso, eu copio isso aqui. Opa, tá meio bagunçado aqui o negócio. Vou copiar isso aqui e vou no ChatGPT. Aqui. Vou iniciar aqui um novo chat. Vou colar essa cópia aqui, esse texto, com base em todas as informações do roteiro em anexo. Então eu vou anexar o roteiro. Está pedindo aqui para guardar 1 minuto para fazer o carregamento. Eu vou ter que esperar 1 minutinho. Eu vou dar um pause no vídeo aqui e já volto. Bom, o ChatGPT resolveu liberar o acesso aqui. Então agora eu vou adicionar fotos e arquivos. Eu vou pegar aqui o PDF de Israel, o roteiro que a empresa manda, e vou anexar. Vou esperar um pouquinho aqui. Bem rápido aqui para o ChatGPT criar o anúncio, os textos do anúncio. Vou deixar a tela inteira aqui, ó. Ele já entendeu sobre o roteiro. Então agora que ele me deu copy 1, copy 2, copy 3, a 4 e a 5. E os títulos. Então eu vou pegar aqui a primeira, copiar. Eu vou voltar aqui no gerenciador e vou colar aqui o primeiro texto. Quando eu coloco ali, ele libera o botão embaixo para colocar a segunda opção. Copiar e colar. Copiar, colar. Fazer isso 5 vezes. É preciso criar isso aqui, essas 5 variações, porque a gente dá a ferramenta para a Meta testar e ver qual variação combina com qual imagem, qual texto combina com qual título. E aí com isso ele vai testando e te trazendo sempre a melhor opção. Para os títulos aqui, eu tenho uns que eu deixei separado aqui, que eu gosto de usar, que são esses dois aqui, ó, chama no zap. Desenho da chama. E esse botãozinho aqui online agora. Parece um anúncio, a bolinha verdinha, parece que está online mesmo. E aqui embaixo, reserve hoje. E o desenho dos aviões. Só isso daí. Os textos, os títulos. Eu poderia colocar mais títulos aqui, mas eu não vejo tanta necessidade. Eu acho que 2 aqui para ele testar já tá bom. Aqui já está automático, envie mensagem pelo WhatsApp. Eu vou avançar, o anúncio está pronto. Ele vai trazer essas opções aqui de imagens criada com IA. Aqui fala que melhora, né, que eleva até 10% do CTR, que é o click-through rate, que é a taxa de cliques no link. Lift aqui é elevar, elevador. Ele aumenta 10% a taxa de clique. Então você tem a opção de marcar todas as imagens aqui, ou desmarcar tudo e usar uma ou duas somente. De repente você acha que uma ficou boa. Ah, gostei dessa mulher aqui, então vem que marco só ela. Gostei, sei lá, alguma outra aqui. Tipo essa moça aqui fazendo uma selfie e tal. De repente ficou legal, deixa aqui também marcado. Você pode usar todas ou uma só. É bom observar porque às vezes a IA faz algum texto errado. É bom dar umas opções, já que ele diz que melhora até 10% a taxa de clique. Então quanto mais clique, mais barato fica o anúncio. Mais pessoas vêm falar com a gente, né? No WhatsApp. Eu vou marcar tudo aqui e vou ver se tem alguma aqui que não tá muito legal. Esse mar aqui eu acho que não vale a pena deixar, não. Essas ampulhetas aqui também eu acho que tá legal. Deixar ela aqui. Essa imagem também acho que tá boa também. Vamos deixar. Com o tempo, a própria IA vai testando e vendo o que funciona, o que não funciona. E ele vai desativando determinadas imagens. Vai parando de gastar o dinheiro ali no anúncio, que não tá convertendo bem. Mas ficou umas imagens muito boas. O texto tá tudo certinho. Vamos deixar assim, vamos avançar. Aqui eu, particularmente, gosto de deixar ativo todos esses botões, porque ele testa com. Para cada pessoa ele testa de uma forma. Para algumas pessoas ele põe animação, para outras não põe. Para umas pessoas ele põe música, para outras ele não põe. Então eu deixo ligado esses botões aqui. A melhoria aqui é praticamente certeza que melhora. Eu acredito que essas IAs aqui elas testam e elas começam a identificar possíveis oportunidades melhores do que sem esses botões ativos. Então eu sempre deixo. Concluir. O anúncio em si está pronto.
que é as imagens com os textos e os títulos. Se a gente clicar aqui, ó, prévia avançada, ele mostra como que vai aparecer em todos os posicionamentos. Aqui, ó, feed do Facebook, feed do Instagram, stories do Instagram, Facebook Stories, Marketplace, todos os lugares. Aqui ele mostra como que vai ficar em cada posicionamento. Por isso que a gente precisa dos 3 formatos de imagem, porque cada posicionamento mostra de um formato diferente. Então aqui tá pronto. Para finalizar, eu vou vir até aqui embaixo, na última opção aqui, que é rastreamento, um pouquinho para cima aqui, ó, tem conversas. Se eu não mexer aqui, ele vai mostrar a conversa assim, ó. Oi, como podemos ajudar? Então eu gosto de vir aqui e editar, caso eu não tenha nenhum modelo salvo. Deixa eu ver, não tem nenhum, por isso que eu estou clicando aqui. Ah, tem já um modelo salvo aqui, ó. Eu vou reutilizar esse modelo, ó. Vou editar ele. Aqui a mensagem vai aparecer assim, ó. Tenho interesse em saber mais sobre a viagem a Israel. Então eu vou editar aqui. Eu tenho um textinho pronto aqui que eu já deixei no meu Google Docs aqui. Só sair da tela cheia. Espera aí que saiu da campanha toda. Editar. Arrastar a barrinha até lá embaixo. Modelo salvo. Vou editar ele. Pronto, vou voltar aqui. Eu tenho aqui já um modelinho pronto das mensagens que eu gosto de usar assim, ó. Deleto aqui. Aí fica desse jeito, ó. Viaje com a maior do Brasil. Fale com nossos especialistas, parcele nos cartões sem juros e viva seu sonho. E aí aqui para cada destino eu uso assim. Quero saber mais sobre a viagem que vi no anúncio. Se você quiser saber qual campanha que a pessoa está vindo, ao invés de colocar a viagem que vi no anúncio, você pode colocar sobre a viagem para Israel. Não, só assim Israel. Copia. Agora eu vou salvar aqui o nome do modelo, porque quando eu for fazer a campanha para Israel de novo, esse modelo vai estar pronto. Salvar. Aí ele aparece aqui o nome do modelo Israel. Então agora sim, a campanha está pronta. Publicar. A campanha está pronta, os conjuntos estão prontos, porém dentro dos conjuntos somente um deles tem o anúncio. Um anúncio foi publicado. Foi publicado, vou editar aqui. Eu vou ter que atualizar a página, que é o bendito Facebook. Eu sei que aqui no conjunto sul tem um anúncio, mas não está aparecendo. Eu vou atualizar a página. Agora ele apareceu. Então dentro do conjunto sul tem um anúncio. Eu vou tocar aqui, ó. Eu vou copiar esse anúncio. Ó, um anúncio foi copiado. Eu vou ir na campanha. Tem 7 conjuntos de anúncio agora. Eu vou clicar no 7. Aqui do lado eu vejo que ficaram todos marcados. Ó, eu vou pegar aqui essa opção aqui do canto para ficar mais fácil. Ó. Eu vou colar o anúncio que eu copiei. Pronto. Agora aqui do lado, cada conjunto tem um anúncio colado. No conjunto sul, eu vou tocar nele aqui, ó. Tem 2 iguais. Então eu vou excluir um. Agora sim, eu excluí, vou atualizar a página só para ter a certeza de que cada conjunto tem um anúncio que não ficou duplicado. Vou tocar em campanha. Dentro da campanha tem 7 conjuntos de anúncios. E dentro dos conjuntos de anúncios temos 7 anúncios. Pronto. Eu vou tocar aqui, ó, só para poder renomear ele. Tá lento aqui o negócio. Vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Quando eu tocar aqui no meio, ele altera o nome de todos automaticamente. Vou salvar e publicar. Ver prévia para cada conjunto tem um anúncio. Eu vou publicar. Agora sim, final de campanha. Uma campanha chamada C1 Israel, dia 22/7. Ela está com status aqui, ó, em análise. Aqui a gente vê em análise. Quando eu toco em cima dela, eu venho para os conjuntos dela. E quando eu toco em anúncios, tenho 7 anúncios dentro dela. Alguns estão em processamento, o outro aqui já está com status em análise, porque já passou pelo processamento. Depois da análise, ele fica com status ativo ou rejeitado. Nesses formatos de imagem, geralmente não rejeita. Se rejeitar, provavelmente ou é alguma imagem que está indo contra as políticas do Facebook, ou é algum texto. Mas dificilmente isso acontece. Feito isso, caso você queira duplicar essa campanha, essa mesma campanha, por exemplo, para um outro vendedor, usando a sua conta, você clica aqui em duplicar, desmarca aqui, continua. Quantos vendedores vão receber a sua campanha? Vamos dizer que você tem 3, 4 vendedores que precisam receber também tráfego vindo desta campanha. Você duplica aqui 1, 2, 3 vezes, duplica a mesma campanha, que já está prontinha, ela vem com o nome cópia. Vamos dizer que eu vou mandar essa campanha aqui para o Manuel.
Vou nomear aqui o Manuel, vou colocar o número do WhatsApp dele aqui na frente. Para a organização minha. Essa campanha está indo para o WhatsApp 8574. Eu venho aqui antes de publicar, porque se eu publicar eu não consigo mais mudar o número do WhatsApp. Eu acerto o orçamento que vai para o Manuel, venho aqui em conjuntos de anúncios, altero a página, coloco a página do Manuel, ou qualquer outra página, que tenha o número do Manuel cadastrado lá no WhatsApp, lá na página, né? Vamos dizer que o WhatsApp do Manuel é esse aqui. Eu coloco o número dele aqui, confiro se está certinho o número de conversas, que não preciso mexer mais nada, a parte de anúncios está prontinha, eu publico. A partir desse momento, o Manuel começa a receber tráfego também no WhatsApp dele. Então vai ficar uma campanha para mim e uma campanha para o Manuel, a mesma campanha para duas pessoas. Então acho que ficou bem claro aqui, bem fácil para entender. E quando eu for criar uma campanha para outro destino, por exemplo, a C2, C3, para Roma e Paris, eu venho aqui na campanha modelo, clico em duplicar, eu vou duplicar a campanha modelo, aqui, duplicar, e vou renomear ela. Aí eu vou colocar o nome dela aqui, por exemplo, desmarcar, duplicar uma vez só. Eu vou renomear a campanha modelo que está escrito cópia na frente. Então aqui eu vou colocar C2, traço, Paris e Roma, vou pôr a data, e assim sucessivamente. Veja que na campanha modelo não tem anúncio. Pronto. Então, cada vez que eu duplico a campanha, eu coloco o nome e crio o anúncio para ela. Só o anúncio. Eu escolho um conjunto, região sul, clico aqui e crio o anúncio C2. É isso. Agora que eu vou descartar o rascunho, descartar, descartar. Aqui, ó. Eu descartei. Só que ele ainda fica aqui para conferir e publicar. Então, ele já foi descartado. Só que o Meta não entendeu isso ainda. Eu vou atualizar a página e ele permanece lá, como rascunho. Então, eu vou virar nesse botão, descartar rascunho, para eliminar essa campanha daqui. Agora sim, ficou somente a campanha modelo, que não tem anúncio, e ficou a campanha C1 para Israel, para o Manuel, e C1 para Derlen Falcão. Então, como esse Manuel foi fictício, eu vou marcar ela aqui, somente ela. Tem que tomar cuidado, se tiver duas marcadas e você tocar na lixeira, acabou, a campanha vai pro lixo, não dá para recuperar. Então eu vou desmarcar ela, aqui eu tô vendo que só tem uma campanha selecionada. E assim, na lixeira, eu excluo. E ficou somente a campanha C1 para Israel, para Derlen Falcão. É isso, acho que ficou bem explicadinho aí. Dúvidas eu tô por aí no WhatsApp. Um abraço.